pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Pedagogics. Hoje, a gente vai conversar sobre um tema que ainda gera muitas dúvidas, muitos mitos e até um sentimento de culpa em pais e professores: a dislexia. Neste vídeo, você vai entender de forma clara e científica o que é, o que não é, por que ela acontece e, o mais importante de tudo, o que a ciência já sabe que realmente funciona no tratamento. Então, fica comigo até o final, porque este vídeo tem o potencial de mudar completamente a forma como você enxerga o aprendizado da leitura e da escrita. Vamos começar pelo básico. Afinal, o que é dislexia? De forma direta, a dislexia é um transtorno específico da aprendizagem com foco na leitura. A principal característica é uma dificuldade significativa e persistente em algumas áreas-chave. Primeiro, no reconhecimento preciso de palavras. Sabe quando a criança olha para uma palavra e parece que não a reconhece, mesmo já tendo visto várias vezes? Isso é um sinal. Segundo, na decodificação, que é aquela habilidade fundamental de conectar as letras aos seus respectivos sons para formar uma palavra. Terceiro, na ortografia. A escrita de uma pessoa com dislexia costuma ter muitos erros, mesmo em palavras comuns. E, por fim, na fluência da leitura, que é a capacidade de ler de forma rápida, precisa e com a entonação correta. Agora vem o ponto mais importante, e que causa muita confusão. Essas dificuldades todas acontecem apesar da criança ter uma inteligência completamente normal, ou até acima da média, uma boa visão, uma boa audição, e ter recebido oportunidades adequadas de aprendizagem na escola. Ou seja, a criança tem todo o potencial para aprender, mas seu desempenho na leitura é inesperadamente baixo. É um descompasso que não faz sentido se você não entende o que está por trás. Então, de onde vem a dislexia? Seria culpa da escola? Dos pais? Falta de esforço da criança? A resposta da ciência é um sonoro não para tudo isso. Segundo autores renomados como Fletcher, Barnes, Lyon e Fuchs, a dislexia é um transtorno com bases neurobiológicas, genéticas e cognitivas. Vamos traduzir isso. Estudos de neuroimagem mostram que o cérebro de pessoas com dislexia funciona de maneira um pouco diferente durante a leitura. Existem padrões específicos, principalmente nas áreas do cérebro responsáveis pelo processamento dos sons da fala, o que chamamos de processamento fonológico, e também nas áreas ligadas à fluência e ao reconhecimento automático das palavras. O mais impressionante é que esses padrões cerebrais já estão presentes antes mesmo da criança começar a ser alfabetizada. Isso prova, de uma vez por todas, que a dislexia não é causada pela escola, pelo método do professor ou por preguiça. A criança já nasce com essa predisposição. E aqui, chegamos à grande chave para entender a dislexia: o processamento fonológico. A ciência hoje é muito clara e unânime em afirmar que a raiz do problema, na dislexia, está na consciência fonológica. E o que é isso? É a habilidade de perceber, manipular e identificar os sons da fala. Pense na nossa língua como um código de sons. Para aprender a ler, a criança precisa quebrar esse código. Crianças com dislexia geralmente têm muita dificuldade em tarefas que, para outras crianças, são simples. Por exemplo, perceber rimas entre palavras como pão e mão, separar as palavras em sílabas, unir sons para formar uma palavra, como juntar Bs, O, L, A, para formar bola, ou identificar os sons individuais dentro de uma palavra, como saber que pato é formado pelos sons P, A, T, O. Quando essa base fonológica é frágil, construir o prédio da alfabetização se torna uma tarefa gigantesca e extremamente desafiadora. Vamos falar agora sobre os sintomas mais comuns, que variam um pouco com a idade.
na educação infantil e nos primeiros anos do fundamental. Os sinais de alerta podem ser um atraso no desenvolvimento da fala, uma dificuldade notável em brincar com rimas e canções, a confusão entre palavras com sons parecidos, como faca e vaca, e uma dificuldade persistente em aprender o nome e o som das letras do alfabeto. Quando a criança avança para o ensino fundamental, os sintomas se tornam mais evidentes na leitura e na escrita. A leitura é tipicamente lenta, silabada e cheia de hesitações. A criança pode trocar, omitir ou inverter letras, como ler bato em vez de pato. Ela demonstra muita dificuldade em juntar os sons para formar as palavras e comete erros de ortografia que não são comuns para a idade. Um comportamento muito típico é evitar a qualquer custo ter que ler em voz alta na frente dos colegas, por vergonha e ansiedade. E uma queixa frequente é o cansaço extremo após ler um texto curto, porque o esforço mental exigido é enorme. Na adolescência e na vida adulta, se a dislexia não foi devidamente tratada, muitos desses desafios persistem. A leitura continua lenta e exige muita concentração. A ortografia ainda é um ponto fraco. Aprender uma segunda língua, que depende muito de novas regras fonológicas, pode ser extremamente difícil. E pode haver também uma memória mais fraca para sequências verbais, como decorar uma lista de instruções ou um número de telefone. Tão importante quanto saber o que a dislexia é entender o que ela não é. Vamos quebrar alguns mitos de uma vez por todas. Dislexia não é preguiça, não é falta de atenção. Embora a dificuldade possa levar à desatenção, não é um problema emocional, embora possa causar problemas emocionais, como baixa autoestima e ansiedade. Dislexia definitivamente não é falta de inteligência. E, repetindo, não é culpa da família, nem da escola. A dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento real, estudado há mais de um século, com centenas de pesquisas neurocientíficas que comprovam sua base biológica. Então, como a dislexia é identificada? O diagnóstico, ou a identificação, é um processo cuidadoso, que se apoia em 3 pilares principais. O primeiro é a avaliação do desempenho acadêmico. Um profissional qualificado, como um psicopedagogo ou neuropsicólogo, vai avaliar detalhadamente a capacidade da criança de ler palavras isoladas, sua habilidade de decodificação, sua fluência de leitura e sua ortografia, comparando com o que é esperado para sua idade e escolaridade. O segundo pilar é a avaliação do processamento fonológico. Aqui, são usados testes formais e padronizados para medir a consciência fonológica. A velocidade de nomeação rápida, que é a capacidade de nomear rapidamente uma sequência de estímulos, como letras ou cores. E a memória de trabalho fonológica. Essas são as habilidades cognitivas que estão na raiz da dislexia. O terceiro pilar, e isso é absolutamente essencial, é a análise da resposta à intervenção. O que isso significa? Significa que a criança precisa receber uma instrução de alfabetização de alta qualidade, baseada em evidências, e mesmo assim, ela não progride como seus colegas. A sua curva de aprendizado é muito mais lenta, segundo qual é o modelo mais aceito hoje pela ciência. Não se pode fechar um diagnóstico de dislexia sem antes verificar se a criança responde ou não a uma boa instrução. Isso ajuda a diferenciar a dislexia de dificuldades de aprendizagem causadas por um ensino inadequado. Vamos aprofundar um pouco mais na causa. Como já dissemos, não existe um único fator, mas sim uma interação complexa. A genética tem um peso enorme. A dislexia tem uma alta herdabilidade, ou seja, é muito comum encontrar outros casos na mesma família. Essas predisposições genéticas levam a diferenças sutis na estrutura
e no funcionamento do cérebro, especialmente nas redes neurais da linguagem. Essas diferenças cerebrais, por sua vez, afetam os processos cognitivos específicos, principalmente o processamento fonológico. E, por fim, o ambiente entra nessa equação. Um ambiente escolar e familiar que não oferece o suporte adequado pode agravar as dificuldades, enquanto um ambiente compreensivo e com as intervenções certas pode suavizar muito o impacto do transtorno. E agora, a melhor parte: como tratar a dislexia? A notícia mais importante é que a dislexia tem tratamento, e as intervenções baseadas em evidências científicas são altamente eficazes. E a regra de ouro é: quanto mais cedo começar, melhores e mais rápidos serão os resultados. O que a ciência mostra que funciona? Primeiro, intervenções fonológicas intensivas, focadas diretamente na raiz do problema. Segundo, o ensino explícito e sistemático da relação entre letras e sons, conhecido como método fônico. Terceiro, muita prática de leitura guiada e diária, para construir repertório e automatização. Quarto, treinos específicos para melhorar a fluência da leitura. E quinto, revisão contínua dos conteúdos e um monitoramento constante do progresso da criança. E aqui vai uma frase muito poderosa, dita por pesquisadores da área. As mesmas estratégias que ensinam uma criança típica a ler também ensinam uma criança com dislexia. A grande diferença é que a criança com dislexia precisa de muito mais intensidade, muito mais tempo, muito mais repetição e uma estrutura de ensino muito mais explícita e organizada. Para finalizar, qual é o futuro de uma criança com dislexia? A dislexia não é uma sentença de fracasso. Ela não impede, de forma alguma, o sucesso escolar, profissional ou pessoal. A história está cheia de cientistas, artistas, empreendedores e profissionais brilhantes que têm dislexia. O que realmente define o futuro dessas crianças não é o transtorno em si. O que define o futuro delas é o acesso a intervenções adequadas e baseadas em evidências. É a compreensão, a paciência e o apoio da família e da escola. É a construção de uma autoestima forte e o desenvolvimento da autonomia, aprendendo a usar suas forças para contornar suas dificuldades. Se este vídeo te ajudou a entender melhor a dislexia e a quebrar alguns preconceitos, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal Pedagogics e, o mais importante, compartilhe esse conteúdo com outros educadores, pais, mães e todos que possam se beneficiar dessa informação. Conhecimento é a ferramenta mais poderosa que temos. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!